Olá, muito bom dia a todos. Hoje completamos 202 dias em oração e eu até demorei um pouquinho mais para vir aqui fazer essa reflexão com vocês, porque hoje é um dia tão especial, né, para a religião católica. 202 dias caem exatamente no dia 12 de outubro, que tem um simbolismo muito grande, não só pela comemoração do Dia das Crianças, né, que são o nosso futuro, a esperança e também a fé, né? A crença de que através das crianças a gente vai ter chance de ter um mundo muito mais próspero, mais feliz, um futuro promissor, né? E a fé é isso, a fé é a gente acreditar em algo que ainda não aconteceu. E além de tudo, é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Que é a padroeira do nosso Brasil. E aí eu fiquei aqui pensando, né, que isso mobiliza tanto a gente ultimamente, né? Um assunto que também mexe muito com a nossa fé, porque além de tudo a gente acredita sempre, né, num futuro melhor para o nosso país. Então eu tava aqui pensando, né, me deu a curiosidade de ir lá estudar um pouquinho mais sobre a história de Nossa Senhora Aparecida, né, que em 1717 ela apareceu, né, para alguns pescadores no Rio. E naquele momento, os pescadores, apesar de não ser época, né, de fartura, né, na pescaria, é uma época que tinha menos peixe no rio, os pescadores decidiram ir para fazer um banquete para o político, né, que era Dom Pedro I, se não me engano, que ele era o representante dos estados de São Paulo e Minas Gerais, e ele estava na cidade naquele momento. Então, aquelas pessoas, né, não só os pescadores, mas os cidadãos daquela cidade queriam receber bem, né, Dom Pedro I e saíram pescar. Então, eles dizem que tentaram pescar e não estava um dia bom de pesca, né, eles estavam um pouco frustrados por não poder, de repente, naquele momento, oferecer o banquete que eles gostariam de oferecer. E nesse momento, eles se apegaram na fé. Diz que eles começaram a rezar para pelo menos conseguir pescar alguma coisa. Eis que eles pescaram a Santinha, né? Que além de tudo, em duas vezes, em duas pescarias, né? Eles pescaram primeiro o corpo da Virgem, depois a cabeça, né? Então, primeiro que aí eles já acreditaram que não pela vinda do peixe, mas pela vinda dessa imagem que as orações deles estavam sendo ouvidas. Orações que eu imagino, né, que de uma pessoa de fé, naquele momento eles estavam rezando pela prosperidade, pela vinda dos peixes, para poder servir essa representação, né, da população, o representante, né, da população. Mas eu acredito que enquanto caras de fé, eles não estavam rezando somente por isso, ou a fé dele não se resumia em ter a providência naquele momento. Uma pessoa que ora, né, com fervor, num momento desse, ela ora para todas as outras causas também. E aí, a Virgem concedeu a eles o primeiro milagre, né, que seria essa fartura dos peixes. Diz que eles precisaram fazer mais de uma viagem, inclusive, para transportar o peso, né, desses peixes, e inclusive eles relatam que o peso da própria imagem, apesar de ser uma imagem pequena, estava muito considerável, né, que era algo assim que chamou muita atenção. Foi uma história longa até ser, né, proclamada santa a Virgem Aparecida, e muito mais tempo também para ela ser considerada a padroeira do Brasil. E aí eu gostaria de fazer, né, essa reflexão. O que me saltou aos olhos é perceber essa conexão entre fé, entre comunidade,
e entre os próprios políticos, porque não só muitos políticos precisaram ser envolvidos, né, para fazer esse nome da padroeira virar feriado nacional esse momento, como os próprios representantes da igreja precisaram atuar para fazer isso acontecer, e em especial, né, isso não foi um ato público. O ato mais considerável, né, não é o Papa ir lá e assinar um documento dizendo que confere a ela esse título. Não foi o ato mais considerável, né, um político consagrar ela, né, como a padroeira do Brasil, mas tudo isso foi fruto de um movimento popular, um movimento de pessoas de fé. E eu acho que isso tem muita relação com, não só, claro, com o momento de agora, mas com todos os momentos, porque qual é o tipo de população que a gente tem incentivado, né, a realmente, assim, expressar suas crenças, expressar as suas opiniões, né? Por muito tempo, a imagem dessa santinha permaneceu dentro da casa desse pescador. E por conta dos milagres que ela vinha oferecendo, né, para essa comunidade que ia lá diante da imagem e rezava com fervor, ela foi mobilizando mais e mais e mais pessoas. Então, depois de um tempo, as pessoas da vila decidiram colocar ela num lugar onde tivesse o mais fácil acesso, né, às pessoas. Já não era mais possível deixar a imagem lá dentro da casa do pescador. Depois eles criaram a Basílica Menor, depois eles criaram o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu não vou dizer nem só pela comunidade, né, mas o poder que essa imagem criou foi de mobilizar pessoas de fé. E pessoas que não necessariamente iam lá e idolatravam só essa imagem, mas que viam através dela uma possibilidade de estar mais próximo de Deus. Da mesma forma que o ato da gente estar aqui reunido através de uma plataforma, né, criada por seres humanos, para que essa palavra chegasse com mais facilidade a cada um que tem interesse em ouvir, em praticar mais a nossa fé, em se sentir um pouco mais perto de Deus, pudesse acontecer, né? Então, olha como esses atos, a gente pode favorecer ou não esse tipo de liberdade, de ato de fé, porque nós somos os criadores desse tipo de movimento, né? De engajamento. Enquanto algumas outras políticas e práticas populares, elas incentivam outro tipo de atitude, né? Então, eu venho reiterar, né, essa reflexão para perceber o quanto é banal a gente tentar separar uma coisa da outra, né? Muitas vezes a gente diz que a fé não pode envolver política, que a política não pode envolver a fé, mas a gente precisa entender que todas essas manifestações, elas partem, né, dos estilos de pessoa, não são. Aqui a Celina, inclusive, usa uma palavra que eu achei muito interessante. Ela tá fazendo um ciclo aqui de 21 dias de perdão, porque o perdão é uma ferramenta muito importante para a gente encontrar a cura, viver feliz, né? Mas dentro dessa reflexão que eu tô buscando fazer hoje, eu tô pensando aqui, ó, olha como tem conexão o que ela tá dizendo. Mesmo a gente não estando pensando sobre perdão aqui, mas pensando nessa proximidade, nessa intimidade com Deus, no nosso papel, né, de sermos filhos de Deus e estarmos exercendo a nossa fé, exercendo a nossa opinião, a nossa liberdade, né? Tá dizendo aqui, ó, Deus está sempre pronto para nos receber. Ele está ansiosamente esperando pelo nosso sim, pela manifestação dos nossos desejos de nos unirmos a Ele.
mas temos o livre-arbítrio. Podemos ou não firmar uma aliança com o nosso Criador. Essa é uma opção que fazemos. E a gente está falando aqui, né, há muitos dias sobre como a gente manifesta as nossas escolhas, como a gente fala sobre as nossas opiniões, como a gente manifesta o amor de Deus através de nós. E aí aqui diz, escolher perdoar é um ato que nos aproxima de Deus também, mas quantos outros atos nos aproximam de Deus, né? Eu tava aqui pensando o quanto, né, as políticas de hoje, às vezes elas só nos permitem ficar ali no superficial, no terreno, né? Nós avaliamos já aqui quantas vezes, né, a gente racionalizar tantas coisas, explicar, pautar de repente em lei, em ciência, em coisas que, claro, nos possibilitaram a evolução, né, da humanidade, da sociedade. A gente não está desconsiderando essa parte, mas que a fé é sim um instrumento muito importante para demonstrar que o nosso povo, né, que a nossa essência, a nossa natureza, ela não é só corporal e racional, ela é espiritual, e esse vazio da nossa sociedade pode ser explicado pela falta de fé, pela falta de conexão com Deus. Por isso a gente defende, né, aqui nos 9 meses com Maria, e a partir, em especial, da primeira atitude que nos conecta com Jesus, foi o sim de Maria. Uma pessoa que fez as suas escolhas, que colocou a vida dela em jogo, assumindo que as escolhas do Espírito eram as mais importantes, não só para a vida dela, mas para a vida de todos aqueles que vinham depois dela. Então, a gente está fazendo esse gestar do Cristo dentro de nós, para que a gente tenha mais intimidade com Deus, para que a gente tenha mais condições de enxergar, né, a nossa vida e as nossas escolhas a partir do olhar do Espírito. E eu acho que a celebração, né, desse dia de Nossa Senhora Aparecida, desse dia das crianças, que Nossa Senhora Aparecida é só mais um nome, né, para a gente vangloriar essa atitude que Maria teve antes mesmo da vinda de Jesus, né, ela que possibilitou esse nosso contato com a história dele, né, com tudo que ele veio para trazer de mensagem de Deus, e nós também somos esses mensageiros, porque nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Então, eu acho que essa reflexão vem de encontro com tudo isso que está assim, sendo aflorado no meu coração, e eu acredito que no coração de vocês também. E acho que por hoje eu já falei bastante. Então amanhã nos encontramos de novo para continuar esse nosso percurso, que agora só faltam 74 dias, gente. Um pouquinho mais de 2 meses. E eu acho que até agora a gente preparou o terreno, né? A gente tá transformado, com certeza, mas a gente ainda tem muitas obras para edificar e estamos juntos nessa. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Um grande beijo, Simone.